Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional e agora está local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Cinco pessoas são presas depois de perseguição policial lá na L4 Sul. Suzana Vieira. Pois é, Vitória. A princípio, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um carro havia sido roubado na região do Gama e que, minutos depois, esse carro já estaria rondando aqui na região do Plano Piloto. Iniciou-se, então, as diligências e a polícia conseguiu 2 homens. Daqui a pouco, mais detalhes sobre esse caso. Obrigada, Suzana. Foi enterrado hoje um menino de 3 anos que morreu depois de ser agredido pelo padrasto. Kátia Gomes. Pois é, Vitória, os familiares estavam muito emocionados, né? Todo mundo ainda sem acreditar que o padrasto do menino, que já conhecia a criança há 2 anos, matou o menino depois de agredi-lo. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Hoje é quinta-feira, 10 de novembro. O nosso jornal já está no ar. 5 pessoas foram presas pela Polícia Militar depois de uma perseguição lá na L4 Sul. As imagens parecem até cena de filme. Quem tem mais detalhes desse caso é a repórter Suzana Vieira. Suzana, a polícia já tinha informação de que esse carro teria sido roubado lá no Gama, é isso mesmo? Boa tarde. Oi, Vitória, é isso mesmo. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A Polícia Militar recebeu uma informação do próprio Serviço de Inteligência da PM, indicando que um carro havia sido roubado lá na região do Gama. Iniciou-se então as diligências e os policiais descobriram que esse carro já estava rondando aqui na região do Plano Piloto. E quem estava dentro desse carro? 3 mulheres e 2 homens, inclusive com várias passagens pela polícia. Mas quem vai dar detalhes para a gente a respeito desse caso é o Tenente Marco Teixeira, que já está aqui ao meu lado. Tenente, obrigada pela participação conosco aqui ao vivo. Primeiro, vocês receberam a informação do próprio Serviço de Inteligência da PM, indicando que esse carro havia sido roubado na região do Gama. Exatamente, boa tarde aos nossos telespectadores. Na data de ontem nós recebemos a informação de que um veículo que fora roubado na data anterior, ou seja, no dia 8, na região administrativa do Gama, estaria transitando em direção ao Plano Piloto. Então, após várias diligências por parte das equipes do Patamo, do Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal, esse veículo foi localizado já nas proximidades do aeroporto, entrando na L4, e sendo confirmada a restrição de roubo, os policiais passaram a emitir uma série de sinais sonoros e luminosos, determinando que o veículo parasse. Os ocupantes do veículo desobedeceram a ordem e passaram a realizar manobras na via, buscando se evadir dos policiais. Em determinado momento, o veículo entrou em uma área de mata em altíssima velocidade, gerando um risco altíssimo, inclusive, para os próprios ocupantes. E após colidir e danificar o veículo, os ocupantes ainda tentaram se evadir a pé em direção à região de mata. As equipes passaram a realizar diligências na região e 3 mulheres, a priori, foram localizadas e detidas, e na sequência, deitados no mato, tentando se esconder, foram localizados outros 2 indivíduos. Veículo recuperado, porções de droga também encontradas na bolsa de uma das mulheres. E o que eles falaram nesse momento? Eles como você mesmo disse, eles desrespeitaram essa ordem de parada, tentaram fugir. Quem são essas 5 pessoas? São amigos? O que eles falaram? Essas mulheres têm algum vínculo com esses homens? Durante as entrevistas, no momento da abordagem, as versões deles não batiam completamente em relação a alguns detalhes, mas eles eram unânimes em relação ao fato de que, por exemplo, eles passaram o dia juntos, bebendo e consumindo drogas, negam o envolvimento no roubo, mas afirmaram todos eles que sabiam que o veículo era produto de crime e que estavam vindo em direção ao Plano Piloto para dar continuidade às suas atividades de lazer, usufruindo de um bem que fora subtraído de uma outra pessoa que, obviamente, o adquirira de forma honesta e por meio do seu trabalho. O que foi encontrado com eles, delegado? Lança-perfume, drogas? O que foi encontrado? Exatamente, foram localizadas com parte das ocupantes porções de maconha e um frasco com lança-perfume, que corrobora a versão deles que eles passaram o dia fazendo uso ali de substâncias entorpecentes, né? Ambos
especialmente os indivíduos, tinham várias passagens pela polícia, passagens por roubo, com emprego de arma de fogo, passagem por tráfico de drogas e, no caso de um deles em especial, uma passagem por uma tentativa de latrocínio em que ele comentava com muita tranquilidade que esfaqueou um cidadão porque esse cidadão se negou a entregar os seus pertences pessoais. Ou seja, é um grupo aí bem perigoso, né? Exatamente. De qualquer forma, a Polícia Militar, por meio de todas as suas equipes, trabalha diuturnamente para que esses indivíduos que planejam o mal e que intentam o mal não consigam lograr êxito nos seus objetivos. E eles negaram, então, que teriam roubado esse carro. Filho feio não tem pai, né? Tem um ditado que fala, filho feio não tem pai. Eles negaram, então, que roubaram esse veículo. Exatamente. No roubo, porém, as informações cabíveis ao caso foram repassadas à nossa Polícia Civil, aqui do Distrito Federal, e as apurações vão revelar se eles têm envolvimento ou não com o roubo do veículo. A Vitória tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Vitória? Pode perguntar. Ô, Suzana, eu só queria, assim, reforçar, né? Eles negaram terem roubado, né, esse veículo. Mas só que a receptação também é crime, né? Então, poderia enquadrar nesse outro crime. O que a Vitória disse? Que eles negaram que tenham roubado esse carro. E a gente sabe que receptação é crime. Eles podem ser enquadrados em receptação desse tipo de crime? Com certeza, mesmo porque todos eles confirmaram, pelo menos em sede de entrevista policial, que sabiam da procedência ilícita do veículo. Não só o ato de subtrair um objeto com violência ou sem configura crime, mas adquirir ou estar ali transportando esse objeto, sabendo ou tendo condições de saber que esse objeto tem procedência ilícita, também configura crime. Então isso, em hipótese alguma, abona. Eles tanto sabiam que a procedência era ilícita que tentaram se evadir das equipes policiais. A gente sabe, uma pessoa que é honesta, por exemplo, como eu, você, se a gente sabe que um celular, por exemplo, é fruto de um furto, algo errado, a gente não vai comprar esse celular, né? Ou seja, então eles estavam com o veículo sabendo que era fruto de um crime. Ou seja, já está tudo errado. Com certeza, mas como eu mencionei, não é descartado, e isso a nossa Polícia Civil vai apurar e vai elucidar, se eles possuem ou não envolvimento no próprio roubo do veículo na data anterior. Informações preliminares indicam que essa possibilidade é plausível, porém, no fruto das investigações, no fruto da persecução penal, isso vai ser melhor elucidado. Eles foram encaminhados à primeira delegacia de polícia e tem alguma informação se eles continuam presos ou não? Tem alguém foragido? Eles foram conduzidos, os 5, para a primeira delegacia de polícia. Um deles permaneceu detido, os outros 4, a priori, foram liberados. E nós ainda temos havia um 6º indivíduo no veículo. Nós já temos foto deles, temos algumas informações relativas à sua identificação, que conseguiu se evadir na região de mata. E aí a Polícia Civil provavelmente vai ir atrás para tentar identificar. Pois é, olha só, Vicky, eu sei que você quer fazer uma pergunta, mas olha só essa informação, né? A polícia prende mais uma vez, prendeu todos os 5 e o tenente acabou de me passar a informação que 3 já foram liberados e um 6º conseguiu evadir do local. Ou seja, a polícia faz o trabalho bem feito, né? Mas infelizmente a justiça às vezes acaba soltando, ou seja, 3 pessoas já foram liberadas. Exatamente, nós estamos sujeitos ao que prescreve o nosso ordenamento jurídico. Então, da nossa parte, o que nos cabe é trabalhar de forma incansável para oferecer a segurança que os nossos cidadãos do Distrito Federal merecem. Isso a Polícia Militar faz hoje e vai continuar fazendo. Mas nós confiamos que a resposta da Justiça e a resposta do Estado cabível vai ser dada. Vicky, pode perguntar, minha querida. Suzana, a gente mostra aqui diariamente, né, no jornal, todo esse enxuga-gelo da polícia, né, que faz esse trabalho muito bem feito, né, de prender criminosos que aterrorizam aqui moradores do Distrito Federal, do entorno, mas em audiência de custódia esses criminosos acabam sendo soltos. Bom, um detalhe que me chamou a atenção, Suzana, nessa ocorrência foi justamente a imagem ali da cena de perseguição policial. Essa perseguição estava na via e aí os criminosos saíram ali para a área rural, né, para uma área de mata. Como não tem um treinamento como a Polícia Militar tem, acabaram batendo esse veículo, tentando se esconder ali na mata. E eu queria que o militar comentasse sobre justamente esse treinamento, né? Não adianta tentar fugir da polícia, porque acontece o que aconteceu aí, nós vimos na imagem. A Vicky está mostrando nesse momento as imagens, né, do acompanhamento que vocês fizeram. E eles tentaram fugir, entraram numa região de mata, mas ela está falando da importância do treinamento da polícia, né? Que não adianta fugir que a polícia pega. Exatamente, os nossos policiais são capacitados
para oferecer, como eu mencionei, a segurança pública para a nossa comunidade do Distrito Federal. Esse processo de capacitação inicia desde a formação inicial até ao longo da carreira aí, por meio de cursos de especialização que nos fornecem as habilidades e as competências necessárias para dar essa resposta que a nossa população espera. Como eu mencionei e eu reitero, a Polícia Militar do Distrito Federal está diuturnamente nas nossas ruas para oferecer a resposta que a nossa comunidade precisa, que a nossa comunidade espera no que se refere à segurança pública. Parabéns, obrigada, Tenente, pela participação ao vivo aqui conosco. E parabenizar, né, Vitória, a polícia por esse trabalho incansável. Tirou aí das ruas mais 5 criminosos. Infelizmente, a Justiça liberou 3, mas eles trabalham incansavelmente pelo bem da população. É isso, Suzana. Obrigada, Tenente, também por todas as informações, esclarecimentos e principalmente pelo trabalho, né, nas ruas aqui do Distrito Federal. Valeu, Suzana. Bom, e foi enterrado hoje pela manhã o corpo do menino de 3 anos que foi agredido pelo padrasto lá no Sol Nascente, em Ceilândia. Quem acompanhou esse caso e vai dar detalhes para a gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde. Você conseguiu conversar com algum familiar dessa criança? Oi, Vitória, consegui sim, conversei com alguns familiares, inclusive com o avô da criança, né? Todo mundo, claro, muito chateado, triste, revoltado com o que aconteceu. Eu conversei também, Vitória, com uma vizinha da mãe do garoto e ela disse que assim, o mais impressionante disso tudo é que o Brian Brito, de 24 anos, que foi o padrasto que cometeu esse crime, ele tratava o menino como se ele fosse filho dele. Inclusive, ela disse que presenciou uma vez ele agredindo o garoto e ele até falou, olha, eu estou agredindo porque ele é meu filho, eu estou educando. Então, ele usava essa justificativa para agredir o garoto como se ele fosse o pai do menino e estava ali apenas educando, né? Para relembrar esse caso, Vitória, o menino foi assassinado na última terça-feira, ele foi agredido pelo padrasto e o padrasto percebeu que tinha ali feito uma coisa muito grave, chamou o SAMU. Esse menino foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia, né? A família mora ali no Sol Nascente, só que chegando lá, os médicos desconfiaram, porque ele disse que o menino estava andando de bicicleta e aí em um determinado momento o cachorro passou na frente dessa bicicleta, ele tropeçou, né, no cachorro, acabou se desequilibrando e caindo e batendo a cabeça e por isso que ele teria tido ali uma parada cardiorrespiratória. Só que, claro, né, os médicos perceberam que o menino tinha ali vários hematomas pelo corpo e chamou a Polícia Civil. Na delegacia ele entrou em contradição e depois acabou confessando o crime. Disse que tinha batido no garoto, nas pernas dele e nas costas também. E aí, no momento que ele bateu nas costas do menino, ele se desequilibrou, caiu e acabou batendo a cabeça, né? Por isso que o menino acabou falecendo. E tudo isso aconteceu enquanto a mãe do garoto estava trabalhando. E a justificativa dele por ter batido no garoto foi justamente essa, porque o menino estava ali fazendo birra, chorando, chamando pela mãe, né? Porque ele queria a presença da mãe e aí ele se irritou com isso e acabou agredindo o garoto, né? Então, os familiares até então não sabiam que ele agredia esse menino, né? Nem tem certeza quantas vezes esse garoto foi agredido. A mãe não tinha percebido, não percebia, tanto que ela confiava muito nele, que ela trabalhava, inclusive ela trabalha em uma banca, em uma feira de Taguatinga, ela ia trabalhar. O rapaz estava desempregado, né? O Brian Brito, de 24 anos, e ele que ficava cuidando ali do enteado. Os dois, segundo os familiares, estavam juntos há 2 anos e foram morar ali na mesma casa há cerca de 3 meses. Então, assim, né? Pouco tempo ali de convivência morando junto, mas um longo período de relacionamento. Ele que conheceu o enteado quando o menino tinha apenas 1 ano de idade. Então, realmente tinha esse vínculo. Inclusive, o próprio Gabriel, de 3 anos, chamava o Brian de pai. Às vezes chamava de tio, mas também chamava ele de pai, né? Então, tinha uma relação de pai e filho. Vamos ouvir, então, a madrasta da mãe do menino, que ela falou com a nossa equipe, e o marido dela, que é o pai da mãe do menino, ou seja, né, o avô do garoto. Uma tristeza muito grande, porque ele era uma criança amado, muito desejado por todos. E, infelizmente, foi interrompido a vida covardemente por um monstro, vamos dizer, o qual ele teve a ousadia de ir na minha loja
e inventar muitas mentiras, depois ainda sair rindo dentro da minha loja. Então eu acho que a gente não pode nem falar um ser humano, né? Para mim eu diria um monstro, que a gente não tem nem palavra, porque a gente é uma dor terrível, que eu acredito que nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum familiar nenhum merece passar por uma dor terrível dessa que a gente está passando. Nunca fui com a cara dele. Desde a primeira vez que eu vi a cara dele, eu falei para ela, você fica esperta, você não conhece esse rapaz direito. Ela tirou ele da casa do meu pai para ir morar, tirou a criança da casa do meu pai para ir morar com esse rapaz. Quando ele falou que eu menti a sua visão, eu não acreditei nisso. Quando chegou lá na delegacia, ele entrou em contradição, ele mesmo se entregou. Então, a realidade foi essa, ele mesmo matou a criança. E como é que a mãe dele tá, a família toda? Tá debilitada, né? Ela é mãe, foi ela que pariu ele. E tá muito sentida com a morte do filho dela. Arrancaram a vida dela. A Polícia Civil disse que está aguardando ainda laudos para confirmar a causa da morte. Mas, a princípio, o Brian Brito, de 24 anos, vai responder por homicídio doloso, que é quando há intenção de matar. Porque, segundo o delegado, nós inclusive entramos ao vivo aqui com ele ontem, ele disse que quando o homem bateu na criança, ele assumiu sim o risco de matar, né? Porque ele bateu na criança várias e várias vezes. Então, o menino, inclusive, tinha caído no chão, levantado, já estava ali bastante machucado, e aí o padrasto agrediu ele novamente, e aí foi quando ele caiu no chão, já passando mal, tendo parada cardiorrespiratória. Então, ele deve sim permanecer preso e responder por homicídio doloso. Vitória, eu volto com você. Tem que permanecer preso mesmo. Ô, Kátia, imagina só, tentar medir forças, né? Com uma criança de 3 anos, um homem de 24 anos, bater até a morte, né? Matar uma criança, um menininho de apenas 3 anos. Ele cuidava do menino, que até chamava ele de pai. Isso, assim, é de cortar o coração. E a mãe trabalhando, né? Confiando naquele companheiro de 2 anos. Moravam há 2 meses, mas o familiar até falou que não ia muito com a cara dele, mas a gente não sabe, né? Por isso que é muito importante tomar cuidado com quem a gente deixa as nossas crianças, né, Kátia? Obrigada, viu, pelas informações. E um feminicídio com requintes de crueldade. Uma professora de 26 anos foi assassinada pelo marido dentro do próprio apartamento e na presença do filho de 6 meses do casal. O assassino confessou o crime durante o depoimento à polícia e teve a prisão decretada. O corpo da mulher foi encontrado com perfurações de tiros em um córrego. Esta foi a última vez que a professora Hélida Ferreira da Silva Santos, de 26 anos, foi vista, às 9h30 da noite da última sexta-feira. Ela tinha acabado de chegar em casa, neste condomínio, na zona leste da capital paulista. Nesta outra imagem do elevador, no dia seguinte, Hélida já tinha sido morta a tiros pelo marido, o ex-lutador de artes marciais Luiz Paulo dos Santos. Ele pega o carrinho de compras do condomínio e vai até o apartamento do casal. 5 minutos depois, o assassino sai com o corpo da mulher, com quem ele tinha um filho de 6 meses, no carrinho, coberto com um lençol. A frieza é tanta que o criminoso ainda coloca um travesseiro para tentar disfarçar. Uma moradora cruza com ele, mas nem chega a desconfiar. Luiz Paulo leva o corpo até o carro, coloca no porta-malas e volta para o apartamento. 7 horas depois, de madrugada, ele desce com o filho no colo e sai de carro para sumir com o corpo. 10 horas depois, policiais encontraram o corpo de Hélida neste córrego. A análise do local do crime já levantou a suspeita de que o assassino conhecia a vítima. Os lençóis que envolviam o corpo não eram lençóis toscos, não eram de tecido simples, simplório, mas sim roupas de cama. Nós percebemos que o rosto aparentava estar coberto, isso é um sinal de remorso. Segundo a polícia, o assassino estava com o bebê no carro quando jogou o corpo da mulher no córrego. Para completar a farsa, ele ainda foi até uma delegacia e registrou o desaparecimento de Hélida.
Como se não bastasse, ele ainda foi até a casa da família da vítima para falar do suposto sumiço. Depois de analisar as imagens, a polícia pediu e a justiça decretou a prisão temporária do criminoso. Acompanhado de um advogado, ele se entregou e confessou o feminicídio. Há indícios de que seria por motivo de ciúmes. O ex-lutador disse que deu 4 tiros na mulher durante uma discussão. O corpo dela tinha 2 perfurações, no ombro e no peito. A arma, segundo a Polícia Civil, era legalizada. O assassino tinha o chamado CAC, Registro de Atirador e Colecionador de Armas, concedido pelo Exército. E a Polícia Civil prendeu um influenciador digital por desobediência durante uma operação que investiga sorteios ilegais realizados pelas redes sociais. O repórter Rodrigo Miranda tem mais informações. Rodrigo, boa tarde. Parece que alguns carros de luxo foram apreendidos durante essa operação, é isso? É isso mesmo, Vitória. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A polícia cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em Vicente Pires e também no interior de Minas Gerais. E aí, durante essa segunda fase da operação, apreendeu 2 carros de luxo da marca Lamborghini, avaliados aí numa bagatela de 5 milhões de reais. Inclusive, um desses carros aí já seria rifado neste sábado. A cota para a rifa do público que quisesse participar desse sorteio ilegal estava sendo vendido pela internet por R$ 24,90. Então, esse era o preço para realizar o sonho de ter um carro de luxo na garagem. Mas, como eu disse, a polícia considera tudo isso ilegal, a justiça, né, e realizou essa operação. Por conta disso, também acabou apreendendo aí um valor de 12 milhões de reais que estava em posse desse grupo criminoso que faz essa venda ilegal dessas rifas, faz essa lavagem de dinheiro. E somando as 2 fases da operação, Vitória, a polícia já conseguiu sequestrar e bloquear aí 22 milhões de reais movimentados só com esse esquema de rifas de carros importados. Também nessa operação em Minas Gerais foram apreendidos uma lancha e um jet ski, totalizando aí um valor de 700 mil reais. Esses 2 itens foram presos. E esse influenciador, como você bem disse, acabou sendo preso também. Ele não tinha mandado de prisão contra ele, a polícia, mas ele acabou sendo preso por desacato, porque ele não queria entregar um desses carros para a polícia. Houve discussão, ele acabou sendo preso, conhecido como o Rei das Rifas. A primeira fase da operação aqui no Distrito Federal ficou nacionalmente conhecida, né? O youtuber, influencer Klebin, como ele é conhecido nas redes sociais, no YouTube, ele acabou sendo preso, ficou preso alguns dias, e o pátio, a garagem da Polícia Civil ficou lotada de carros importados, Ferrari, Lamborghini, então virou um atrativo à parte, né? Todo mundo acompanhou essa situação e ele acabou sendo solto, mas foi denunciado ele e mais 9 pessoas por conta dessa prática aí que movimenta milhões. Todo mundo na esperança de ter um carrão como esse aí na garagem, mas quem está lucrando são justamente as pessoas que estão fazendo esse esquema ilegal, e a polícia segue trabalhando, segue atrás aí para tentar evitar essa prática e acabar com esse desvio milionário de dinheiro. Não pode, né, Rodrigo? Imagina, é claro, né? Quem não quer um carrão de 5 milhões na garagem, mas se não pode, não pode, né? Tá errado. Obrigada pelas informações. E a falta de uma sinalização bem feita numa das principais avenidas lá em Taguatinga está deixando a situação difícil para motoristas e pedestres. Depois de tanta reclamação, o Detran disse que deve cuidar do trecho, mas não falou quando isso deve acontecer. Enquanto isso, continua o sufoco. Veja só na reportagem. Cid mora na Avenida Primavera e conhece bem de perto os problemas que a falta de sinalização no local tem causado. Ele já presenciou vários acidentes, inclusive com morte. A gente aqui, tipo assim, vive numa roleta russa. E agora com esse posto que vai inaugurar aqui, é que vai ficar mais caótico ainda o trânsito. Caótico mesmo, seu Cid. Estamos falando do cruzamento da QSC 18/19. Vamos ver as imagens aceleradas. A pista preferencial é a Avenida Primavera. Esta que sobe e desce e liga Taguatinga ao setor de chácaras e mansões de Samambaia. Mas quem vem das pistas internas de Taguatinga se confunde se precisa ou não parar. Não tem faixa de pedestres. Carro, moto, eles querem passar tudo uma vez. Então, tá precisando mesmo de uma sinalização aqui, viu? Só para você de casa ter uma noção do quanto é perigoso esse cruzamento, eu vou ficar aqui um tempo e vamos ver quanto tempo eu vou demorar para atravessar isso aqui. Olha só.
Como vocês puderam ver, gente, eu fiquei um bom tempo ali, né, e contei com a ajuda desse motorista que parou para que eu pudesse passar correndo. Olha o seu João tentando atravessar a rua. Olha para um lado, para o outro. Tá confuso, né, seu João? É complicado, né? Francisco mora na região há 2 anos. Conta que todos os dias são assim. As 2 vias congestionadas. Para ele, só um semáforo não resolveria o problema. Eu acho que a sinalização aqui não é suficiente. Falta mais sinalização para que os motoristas consigam ter uma visão melhor. Lucas acredita que o semáforo no cruzamento das vias resolveria parte do problema. Ele já presenciou um acidente no local e ajudou a socorrer a vítima. Todos os dias tem engarrafamento aqui. O que acontece? Eles acabam invadindo a contramão para pegar esse cruzamento aqui e acaba acontecendo acidentes, né? Eu acho que a solução para isso poderia ser um sinal logo ali na frente no outro cruzamento. Bom, o Detran informou que tem acompanhado a situação por lá e que tem realizado estudos para melhorar o tráfego na região, mas não deu prazo para resolver o problema. E uma carreta tombou ontem à tarde na BR-070, na altura do setor H-Norte. Ele bateu em outro veículo e tombou, mas ninguém ficou ferido. Por conta do acidente, muito óleo diesel vazou na pista. A PRF e o DR suspenderam a reversão da estrutural no fim da tarde de ontem, para a limpeza da via. Os motoristas que passaram pelo local no sentido plano piloto enfrentaram bastante congestionamento para seguir o caminho. Olha só. E na BR-020, na altura de Sobradinho, o trânsito foi praticamente interditado no fim da tarde também de ontem. Isso porque um carro bateu em um poste e ele caiu na pista, impedindo passagens dos carros. A PRF e o Detran foram acionados para organizar o trânsito enquanto os destroços do poste eram retirados. Bom, a Mata Atlântica foi tema de debate na COP27, a Conferência do Clima no Egito. Um estudo inédito mostra que o bioma, apesar de toda a destruição, é responsável por metade da produção de alguns alimentos aqui no Brasil. Mariana largou a publicidade para cuidar de um sítio no município paulista de Joanópolis, na Serra da Mantiqueira. Ela cria mudas, aduba e preenche os espaços com plantas nativas da região. Aqui a gente tem o pau-brasil e aqui ela foi plantada junto com jiló, tem lavanda, tem alecrim, tem pimentas, tem temperos. Então, enquanto eu vou colhendo as plantas mais jovens, a planta mais antiga ela se desenvolve e ela vai crescendo. Atrás de mim você está vendo Mata Atlântica nativa. E aqui cultivo já de outras plantas, como açafrão, alfavaca, lá atrás banana e mandioca. E nessa pequena horta já foram plantados milho e cana-de-açúcar. Mariana faz o chamado trabalho de formiguinha em um cenário importante para a biodiversidade do planeta. Esse tipo de vegetação cobria toda a costa brasileira quando os descobridores portugueses chegaram. Presente em 17 estados, já perdeu 76% de floresta. Um estudo da SOS Mata Atlântica, apresentado nesta quarta-feira na Conferência do Clima no Egito, revela que, apesar da devastação, toda a região segue relevante na produção de alimentos como feijão, batata e tomate, e também na pecuária. A gente na Mata Atlântica produz mais da metade da produção agropecuária brasileira, uma parcela muito importante da agricultura que alimenta a população brasileira, ocupando somente 27% das áreas agrícolas do Brasil. O estudo defende que o ideal é buscar a combinação entre produzir e preservar. Nessas áreas abertas, restaurar as matas ciliares para garantir água e promover uma agricultura ecológica e de baixo carbono. O sítio em Joanópolis é um exemplo disso. É que é o sistema que sustenta a vida. E o governo do Egito anunciou acordos de parceria num valor equivalente a mais de 77 bilhões de reais para projetos relacionados às mudanças climáticas, enquanto cedia a COP27.
Os acordos incluem investimentos em energia limpa e outras iniciativas, como segurança alimentar e agricultura. Os projetos, segundo o governo egípcio, vão ajudar na transição do país para a energia renovável. Enquanto isso, os dois maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo, Estados Unidos e China, ainda não avançaram na retomada das negociações formais sobre o combate às mudanças climáticas. Voltando ao noticiário local, o Ministério Público do Distrito Federal denunciou um homem que teria gravado cenas de sexo com a enteada. Os abusos teriam começado quando a menina tinha apenas 6 anos de idade. Quem tem mais detalhes é a repórter Suzana Vieira. Suzana, boa tarde mais uma vez. Há quanto tempo essa menina era abusada? Você tem essa informação? Conta pra gente. Pois é, Vitória, esse é o tipo de reportagem que a gente fica triste, né? E nem gosta de falar sobre isso, mas... Tivemos um probleminha aí com o sinal da Suzana, a gente viu, nossa, que vento, hein, lá na torre de TV. Meu Deus, lá venta pra caramba mesmo. Bom, vamos falar agora sobre política, né? Ontem o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, passou o dia em Brasília. Na agenda estavam encontros com os presidentes da Câmara e do Senado. Lula também foi recebido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. As reuniões começaram logo cedo. O presidente eleito foi recebido pelo deputado Arthur Lira na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados. Estava acompanhado do vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição Geraldo Alckmin, além da presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, e o coordenador dos grupos técnicos, Aloysio Mercadante. De lá foi para a residência oficial da presidência do Senado, onde almoçou com o presidente senador Rodrigo Pacheco. O principal tema da visita foi a importância de se aprovar a proposta de emenda à Constituição que irá garantir o pagamento do auxílio, que voltará a chamar Bolsa Família, de R$ 600 no ano que vem. Depois, Lula seguiu para o Supremo Tribunal Federal. Foi recebido pela presidente do STF, Rosa Weber, e conversou com todos os ministros da corte, menos Luiz Roberto Barroso, que está no Egito, para a Conferência do Clima. Lula teve ainda uma reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Na saída do TSE, Lula falou sobre o encontro com os chefes dos poderes. Disse que a normalidade precisa voltar ao país e que isso vai acontecer com o restabelecimento da harmonia entre os poderes. Nas palavras do presidente eleito, não há tempo para vingança, ódio. Há tempo apenas para trabalhar. E ainda agradeceu a atuação do judiciário durante as eleições. Viemos ao TSE, primeiro para agradecer o comportamento e a lisura do comportamento do Poder Judiciário no enfrentamento à violência, no enfrentamento à ilegalidade, no enfrentamento ao desrespeito democrático que estava sendo praticado nesse país. Lula disse ainda que não cabe ao presidente da República interferir na escolha dos líderes do Congresso. Quem vai decidir quem será o presidente das casas serão os senadores e deputados. O papel do presidente da República não é gostar ou não de quem é presidente, é conversar com quem dirige a instituição. A equipe de Lula definiu os nomes do Grupo da Saúde na transição para o novo governo. O MDB e o PSB também escolheram os integrantes para participar dos trabalhos. No Centro Cultural Banco do Brasil, os trabalhos já começaram. A futura primeira-dama, Janja, passou o dia no local. Ela vai coordenar os preparativos para a posse. Os partidos que apoiam o novo governo começaram a apresentar nomes para compor os 31 grupos temáticos da equipe de transição. Até agora foram oficializados somente os integrantes das áreas de assistência social e economia, setores sensíveis para a nova gestão. Tem uma equipe específica que vai ser responsável por essa tarefa. E dos 4, 3 já exerceram funções relevantes no governo. Conhece profundamente o Ministério da Fazenda e todas
as suas relações dentro do governo. O MDB completou as indicações para a transição. Além da senadora Simone Tebet, está na lista o secretário executivo do partido, Reinaldo Takarabe, na área de assistência social. Jader Barbalho e Renan Calheiros representarão as regiões Norte e Nordeste no Conselho Político. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, ficará responsável pela área de indústria, comércio e serviços. Os nomes ainda precisam ser confirmados pelo presidente Lula. O PSB escolheu o prefeito do Recife, João Campos, e o ex-governador de São Paulo, Márcio França. O nosso partido indicou a mim e ao João Campos para ocupar um espaço de coordenação na área de cidades. No grupo temático da saúde, que será coordenado pelo senador Humberto Costa, estão os ex-ministros da Saúde, Alexandre Padilha, Arthur Quioro e José Gomes Temporão. Os nomes que estão ali já estão oficializados, né? Agora, é possível que haja ainda mais algumas pessoas. Aí quem vai definir é lá a coordenação. Agora, sobre as eleições nos Estados Unidos, a apuração das eleições de meio de mandato continua, mas os resultados divulgados até agora frustraram os opositores do governo de Joe Biden. A previsão da chamada Onda Vermelha republicana não se concretizou e a disputa pelo controle do Senado e da Câmara está acirrada. Não foi como o partido do ex-presidente Donald Trump esperava. Como o voto nos Estados Unidos é manual, o resultado oficial ainda não foi divulgado, mas a apuração já está bastante adiantada e mostra uma disputa apertada. Na Câmara dos Representantes, equivalente à dos deputados no Brasil, a divisão, por enquanto, é esta. Os republicanos se aproximam da maioria, mas por uma margem pequena. Geralmente, nas eleições de meio de mandato, a oposição de quem está à frente da Casa Branca consegue vencer por uma ampla vantagem. É o que aconteceu durante as gestões de Donald Trump, Barack Obama e Bill Clinton, por exemplo. O governo Biden está otimista. Daqui, a mensagem é a de que o resultado em muitos estados americanos mostra que, apesar da inflação, o partido do presidente ainda tem grande aceitação popular. Uma das vitórias mais importantes veio da Pensilvânia, lugar onde nasceu Joe Biden. O democrata John Fetterman foi eleito senador pelo estado. Ele, que é casado com uma brasileira, sofreu um AVC e ficou afastado da campanha e, apesar disso, derrotou o rival apoiado por Donald Trump. No Senado, o cenário é este. Por lá, os republicanos precisam conquistar 51 assentos para garantir o controle da casa. Isso porque, em caso de empate, como acontece hoje, o voto de Minerva é da vice-presidente Kamala Harris. Já na Flórida, o governador republicano Ron DeSantis foi reeleito e agora é apontado como um nome forte no partido para disputar as eleições presidenciais em 2024. Donald Trump já sinalizou que espera concorrer, apesar dos processos judiciais que enfrenta. Voltando ao noticiário local, vamos acionar novamente a repórter Suzana Vieira, porque o Ministério Público do Distrito Federal denunciou um homem que teria gravado cenas de sexo com a enteada. Os abusos teriam começado quando a menina tinha apenas 6 anos de idade. E a Suzana Vieira tem mais detalhes desse caso pra gente. E você estava dizendo, né, Suzana, há quanto tempo essa menina era abusada? Eu volto aí com você. Ai, Vitória, pois é, como eu estava dizendo para você, é o tipo de reportagem, o tipo de notícia que a gente nem gosta de dar, né? Mas é muito importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque muitas crianças e muitos adolescentes passam por isso, infelizmente, todos os dias. E às vezes tem medo, tem receio de contar para o pai, contar para um familiar, né? Por quê? Porque na maioria das vezes o abusador, ele ameaça, né? Ele, se você contar para alguém, eu vou matar sua mãe. Se você contar para alguém, eu vou matar seu pai, eu vou matar você. Então é importante a gente mostrar essas situações para que os pais estejam atentos, porque as crianças dão sinais. As crianças, elas mudam o comportamento, então é muito importante a gente estar de olho.
voltando à sua pergunta, olha só, essa menina, né, segundo as investigações, ela sofria esses abusos por parte do padrasto por mais ou menos 5 anos. Olha só, foram 5 anos de abuso. Esse homem, que é padrasto dessa menina, tem 51 anos e foi encontrado no computador dele mais de 250 vídeos, materiais pornográficos, né? O que ele fazia? Ele abusava e filmava esses abusos, também tirava fotos. Então, esse computador já está, né, com a polícia. Inclusive, essa investigação ocorre sob segredo de justiça, mas ele já foi condenado e olha só, o Ministério Público pede a condenação do denunciado por estupro de vulnerável e produção de cena de sexo explícito com criança ou adolescente. E, de acordo com a lei, os crimes têm pena aumentada por terem sido cometidos em função de parentesco, ou seja, ele era padrasto dessa criança, ele tinha que protegê-la, né, e não cometer esses abusos, esse crime. Então, a gente pede mais uma vez que os pais, né, a gente como comunicador, nós devemos orientar os pais. Uma vez eu participei de uma coletiva de imprensa, de um caso aqui de abuso, né, de pedofilia, e o delegado falou algo muito importante, aquilo me chamou a atenção. Ele falou, onde tem uma criança, tem um pedófilo. Então, muito cuidado, porque como eu disse, essa criança, quando ela está sofrendo algum tipo de abuso, ela dá sinais. Então, é importante estar atento, porque infelizmente, na maioria das vezes, o abusador está dentro de casa, né, Vitória? Infelizmente é uma tristeza, né? E a gente precisa de penas mais severas que coloquem essas pessoas atrás das grades por um bom tempo. Ô, Suzana, uma coisa que me chamou a atenção aí, que eu ouvi daqui do estúdio, olha só, o trovão, a chuva, ó, o barulho daqui a pouco vem, né? Menina, vai cair uma chuva aqui, nem te conto. Agora há pouco nós fizemos umas imagens, nós vamos até mandar aí para vocês aqui perto da torre, ali onde tem a fonte. O vento está tão forte que está levando a água toda da fonte. Meu cabelo tá maravilhoso, né? Quero até pedir desculpa aos telespectadores que eu apareci toda descabelada. Desculpe, gente, foi por causa do vento, viu? E vai cair chuva. Não, eu tô vendo. Inclusive ontem, né, você estava conversando com um meteorologista que explicou justamente isso, o risco, né, de chuva de granizo, esse calor, essa alta temperatura com umidade também alta, influencia todo esse tempo. E aí, pelo que eu tô vendo, um pedacinho ali do céu tá bem nublado por aí, né, Suzana? Bem nublado. Ó, a chuva já tá começando a cair aqui. Ô, Daniel, vamos mostrar um pouquinho aqui pro pessoal de casa e pra Vitória. Olha só, a chuva já tá se aproximando. Aqui à nossa esquerda já tá caindo água. É cada trovão, é cada relâmpago, viu? Que dá até medo, Vitória. Mas tá uma delícia esse tempinho gostoso, mais friozinho, né? Porque o calorão de Brasília também sapeca, né? Então essa chuvinha gostosa que tá caindo aqui agora, um ventinho gostoso. Convidar o pessoal de casa para assistir aqui o nosso jornal, sentadinho no sofá, almoçando, e vem acompanhar a gente aqui que nós temos muita notícia boa para vocês. Ó, o dia tá bom para ficar em casa, sentado no sofá, assistindo o SBT Brasília, viu? É isso, ó, vou confessar que eu também não gosto muito de calor, não. Eu prefiro esse tempinho aí. É ruim pra gente que trabalha na rua, né? Às vezes atrapalha um pouquinho, cai o sinal aí do nosso link, mas nada como esse tempinho fresco, né? Melhor do que aquele calorão. Melhor mesmo é se a gente estivesse em casa aproveitando, mas tá bom também. Suzana, obrigada, viu, pelas informações. Noticiário, a taxa de positividade de testes de Covid-19 realizados em laboratórios particulares subiu de 3% para 17% em menos de um mês, olha só. Um pouco de tosse e nariz congestionado. Sintomas que acenderam um alerta na Ana. Ela teve Covid-19 em junho do ano passado e decidiu repetir o teste. Deu positivo, de novo. Eu doía todo o corpo, era a primeira vez. Muita dificuldade para andar, dava muito cansaço. Dessa vez, não. É que Ana tomou 4 doses da vacina, mas nem a metade do público-alvo recebeu os reforços, segundo o Ministério da Saúde. O que preocupa, já que os casos voltaram a crescer no Brasil. Só nas últimas 24 horas, foram quase 9.500 registros. 80 pessoas morreram neste período. Segundo este consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, tudo indica que esse seja o início de uma nova onda da doença. As festas de final de ano, sem dúvida alguma, serão fatores importantes para aumentar o risco. Mas eu acho que nós já estaremos numa onda nova quando chegar o final do ano. Do total dos testes feitos nas farmácias em todo o país, 15% deram positivo entre os dias 17 e 23 de outubro. A média é de quase 200 casos por dia.
O Instituto Todos pela Saúde, responsável por computar dados de 3 laboratórios, também observou uma alta. A gente vinha observando que a taxa de positividade estava extremamente baixa, na faixa dos 3, 4, 5%, refletindo justamente a baixa de casos. Mas quando começou a subir novamente, agora no fim de outubro, início de novembro, a gente já sabia. O número de casos provavelmente está aumentando. O número de casos voltou a subir porque, segundo os médicos, as pessoas, mesmo vacinadas, ainda não criaram anticorpos contra as novas subvariantes do coronavírus. A Sociedade Brasileira de Infectologia defende que uma vacina atualizada, capaz de proteger contra diferentes cepas do vírus, comece a ser aplicada aqui no país. Nós já temos vacinas modernas sendo utilizadas na Europa e nos Estados Unidos e a gente precisa que essas vacinas cheguem aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, idosos e pessoas com doenças pré-existentes poderão tomar a 5ª dose a partir de janeiro. Aqui em São Paulo, Ana não vê a hora. Se tiver a 5ª dose, também vou tomar. Tem que se prevenir. É isso. Agora um recado para as mulheres. Vamos nos cuidar? O SESC e a Secretaria da Mulher estão oferecendo serviço de graça. Tem mamografia, exames preventivos e até atendimento para colocar o DIU. A carreta vai ficar no Pôr do Sol até o dia 11. De lá, vai para a Estrutural. Para realizar os exames, a mulher deve ter entre 25 e 64 anos e levar documento de identidade, comprovante de residência e cartão do SUS. E para quem quiser colocar o DIU, já precisa estar com os exames preventivos em mãos. Os neurologistas fazem um alerta. É preciso cuidar da saúde porque os riscos de um AVC aumentaram no Brasil. Um dos motivos é o descuido do brasileiro com a qualidade de vida. E não pense que isso é só uma preocupação para os mais velhos, não. Vem afetando também os jovens. O corpo deu os primeiros sinais para a Cris. Eu tive formigamento nos membros, assim, nas mãos, nos pés. Um formigamento, mas era um formigamento muito forte, assim, era diferente. Cheguei a ter dormência de um lado, assim, do lado esquerdo. Eu tive dores de cabeça absurdamente fortes. Alguma coisa não estava indo bem. Em 2018, aos 31 anos, ela sofreu um AVC. Eu tinha um problema psicológico, que é uma distorção de imagem. Então, isso fazia com que eu me enxergasse de uma forma diferente, o que já gera, de fato, uma sobrecarga muito grande, né? Um estresse muito grande, e eu me alimentava muito mal. O acidente vascular cerebral pode ocorrer de 2 formas, quando um vaso sanguíneo se rompe, causando o tipo hemorrágico, ou quando uma artéria do cérebro é obstruída e o fluxo sanguíneo fica interrompido, chamado de isquêmico, e foi isso que aconteceu com a Cris. Hoje, ela consegue ter uma vida normal, mesmo com pequenas sequelas do lado esquerdo do corpo. Eu nunca vou voltar a ter o lado esquerdo do jeito que ele era antes do AVC, mas se eu não estivesse contando, você não perceberia, porque a diferença é muito sutil. Muita gente não sabe, mas o AVC é uma das principais causas de mortes no país. E se antes o acidente vascular cerebral era associado a pessoas idosas, agora o cenário é diferente. Até agosto deste ano, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal registrou 44 internações de pessoas de 0 a 34 anos, o que representa mais de 5 internações por mês. Em 2021, os dados foram ainda mais preocupantes. Foram 80 casos no total, 54 deles só nos primeiros 8 meses do ano. Uma série de fatores, sozinhos ou combinados, pode contribuir para o corpo sofrer um AVC. Pressão alta, diabetes, né, que é o aumento do açúcar no sangue, a dislipidemia, que também é o aumento do colesterol no sangue, o cigarro, obesidade, sedentarismo, alguns tipos de arritmias cardíacas. Então, esses principais fatores de risco que são absolutamente preveníveis reduziriam e muito o impacto do AVC. Mas o que explicaria o Brasil ter um quadro tão crítico para o AVC? E por que os jovens estão mais suscetíveis à doença? Entre os jovens, com o mau controle dos fatores de risco, com obesidade, sedentarismo, a despriorização da saúde, a gente vem observando um aumento das doenças cardio e cerebrovasculares, e entre elas também o AVC.
E a família de um adolescente de 13 anos procurou a polícia para denunciar uma agressão dentro de uma igreja evangélica de Ceilândia. Nós vamos entender melhor essa história com o repórter Rodrigo Miranda. Rodrigo, boa tarde mais uma vez. Esse jovem teria sido agredido pelos próprios pastores dessa igreja, é isso mesmo? Olá, Vitória, é isso mesmo, né? Isso pelo menos é o que o jovem afirma. Lembrando que é um adolescente de apenas 13 anos, Vitória. Ele afirma que foi agredido por 2 pastores dessa igreja evangélica em Ceilândia e também por demais participantes dessa igreja. E também disse que foi vítima de xingamentos e até ameaça de morte que ocorreram durante essas agressões. Ele foi agredido com mata-leão, socos e chutes e precisou ser atendido pelo SAMU e levado para o Hospital Regional de Ceilândia por conta dessas agressões, tamanha violência do que aconteceu, né, Vitória? Lembrando que é um garoto de apenas 13 anos. E o motivo disso tudo chega a ser inacreditável, né? Porque um garoto de 13 anos estava assistindo um filme com esse pessoal da igreja depois do culto e estava rindo, estava conversando. E aí, a maneira pacata, civilizada e única encontrada por esses agressores foi partir para a violência e bater nesse garoto de 13 anos que estava acompanhado do irmão e de outros amigos. A mãe, inconformada com toda essa situação, né, procurou a polícia, levou o filho para a polícia, registrou esse boletim de ocorrência, fez o corpo de delito também, né, para comprovar as agressões do filho. Ela alega que o filho está sentindo muitas dores no corpo, algumas escoriações, principalmente na coxa, ele sente muita dor, mas o menino passa bem e agora ela quer justiça. Ela afirma que vai buscar justiça para o filho dela para que isso não se repita, não ocorra com outras crianças, com outras pessoas, independente da idade, né? E ela procura essa justiça. Nós também procuramos a igreja para saber o motivo dessa situação, saber o que aconteceu, mas até o momento, até este exato momento, não tivemos nenhuma resposta, nenhum posicionamento dessa igreja diante dessas agressões. Vitória. A gente não quer que isso aconteça em lugar nenhum, né, com os nossos filhos. Você que é pai, né, Rodrigo? Imagina só dentro de uma igreja, né, ser agredido por um pastor, um menino, né, 13 anos de idade. Rodrigo, eu ouvi aí, vai se proteger da chuva, né, sair um pouquinho, porque começou o toró, né? Começou, tá uma tempestade aqui já, vou até pedir pro cinegrafista aqui te mostrar para vocês que o tempo fechou, né? A Suzana mostrou que o tempo estava fechando, mas o tempo fechou de vez e uma tempestade de raios, relâmpagos. Então quem for sair agora aí de casa nesse momento, é melhor esperar o jornal acabar, assistir tranquilamente, como a Suzana bem disse, e sair bem depois e se proteger, viu? Porque tem muito raio, muito relâmpago, uma chuva perigosa que vai caindo aqui neste momento em Brasília, Vitória. Obrigada, Rodrigo. É isso, dado o recado, né? Quem sair de casa neste momento, ou espera um pouquinho essa chuva passar, ou sai prevenido, guarda-chuva, um casaquinho ali, porque tá ventando, tá chovendo forte ali no centro de Brasília, Torre de TV, as imagens do Rogério, cinegrafista. Valeu, pessoal! Bom, e o Brasil perdeu um dos maiores nomes da música popular brasileira, a cantora Gal Costa, dona de um talento que revolucionou a cena nacional e de uma voz forte e cristalina que atravessou gerações. Gal Costa, de 77 anos, faleceu na casa onde morava, no bairro Jardim Europa, em São Paulo. A notícia pegou o país de surpresa. A morte foi divulgada pela assessoria da cantora no final da manhã. Horas antes, a equipe de Gal Costa havia feito uma publicação no perfil da artista em uma rede social. Um vídeo em que ela aparece ao lado de Caetano Veloso, em uma apresentação de 1986. Gal Costa tinha 77 anos e morava com o filho de 17, nesta casa no Jardim Europa, bairro nobre da capital paulista. Levava uma vida discreta e procurava mantê-la distante dos holofotes. Era aqui que a cantora estava quando morreu. Quem foi ao show de Gal no Koala Festival em São Paulo no dia 17 de setembro não imaginava que aquela seria uma despedida. Não quero mais viver assim sozinha. Eu vou fugir de casa. Você vai ter saudade. Depois da apresentação, a cantora precisou suspender a agenda para retirar um nódulo na fossa nasal direita. Como se recuperava da cirurgia, Gal Costa cancelou a participação no festival Primavera Sound, realizado em São Paulo no último fim de semana. Seria apenas uma pausa. A artista já tinha datas da turnê As Várias Pontas de uma Estrela, marcadas para os próximos meses, no Brasil e na Europa.
Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu em Salvador. Gal era apenas um apelido, que mais tarde viraria nome artístico. No início dos anos 1960, foi apresentada a Caetano Veloso, mesma época em que se aproximou do também baiano Tom Zé. Já éramos um grupo quando tinha duas meninas que estudavam dança, que falavam todo dia em Gal comigo e com Caetano. Caetano um dia foi ver e voltou com a cabeça na lua, mas Gal era outra coisa, era uma coisa da leveza, da afinação, do timbre. Timbre que ganhou o país. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo, mas eu não minto, estou longe, perto. Gal Costa gravou mais de 40 álbuns. Fez da Tropicália um movimento que mudou os rumos da música brasileira, ao lado de outros grandes nomes, que nesta quarta não cantaram, mas choraram a perda da amiga. Em choque, triste demais, difícil demais. Eu nunca pensei um dia chegar a vocês para falar sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje inteiro chora, como eu. Ela deixou tanta coisa, tantos sinais, tantas marcas importantes nos nossos corações. Enfim, encantou tanta gente com aquela voz de passarinho. Enfim, nossa irmãzinha se foi. Caetano Veloso escreveu: a emissão da voz em Gal já era música, e isso fazia com que o espírito dela expressasse sutilezas, pensamentos, sentimentos de modo espontâneo. Atenta e forte, Gal Costa partiu, deixando o país órfão de mais um talento insubstituível. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É capaz de hoje nem todas as estrelas brilharem de noite. O céu não vai ficar escuro, mas se prestar atenção vai faltar alguma estrela de luto. E aos 19 anos, Gal Costa estreou no espetáculo Nós, por Exemplo, na inauguração do Teatro Vila Velha, em Salvador. Foi o início da trajetória de sucesso de uma das maiores estrelas da música brasileira. Gal Costa transformou em hino inúmeras composições da MPB, com seu timbre inconfundível. Em suas interpretações mais populares estão Baby, Que Pena, Divino Maravilhoso e Chuva de Prata. Foram 40 discos em 57 anos de carreira, que começou como balconista numa loja de discos. É o que conta esse pesquisador. A loja de Roni Bebert. Mas o surgimento de Gal, inicialmente, no Brasil, num disco com Caetano. Quando vem o tropicalismo, Gal grava Baby no disco Tropicália, que é deslumbrante, talvez uma das melhores faixas. E a partir daí, Gal passa a ser também uma cantora pop. Muito abalado, o cantor Ricardo Chaves, primo da cantora, lamentou a morte da artista. Gal é muito mais do que a maior voz feminina que o Brasil já teve, é uma prima querida. Gal teve o apoio incondicional da mãe, Maria Costa Pena, a Dedé, para poder dedicar a vida à música. Já na adolescência, conheceu figuras que marcariam sua trajetória. A carreira de Gal Costa começou nos anos 60, mas foi em 1964 que foi o pontapé para valer. Aqui no Teatro Vila Velha, ela subiu ao palco com Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil. Era a apresentação da peça-concerto Nós, por Exemplo. Era o início, o embrião dos Doces Bárbaros. Ainda não é o tropicalismo, né? Mas fazem um show que marca muito a cidade de Salvador. Aí é um show muito nesse sentido baiano. Gal nunca estudou canto, mas seu estilo foi influenciado pelo pai da bossa nova, o baiano João Gilberto. A última apresentação de Gal em Salvador foi no Teatro Castro Alves, em março deste ano, durante o espetáculo As Várias Pontas de uma Estrela. Um show
que contou com os grandes sucessos daquela que se tornou a musa eterna da Tropicália. E Gal Costa, apelidada de Timbre de Cristal, nos presenteou com canções marcantes nos quase 60 anos de carreira. Um nome respeitado por artistas consolidados e reverenciado pela nova geração. Meu nome é Gal. O desejo me corresponde com a paz que seja tal. Musa de uma cabeleireira esvoaçante. Cabeleira, cabeluda, cabelada. Que se tornou um ícone. No céu, no mar, na terra, canta Brasil. Gal Costa não precisou de muito esforço para ser considerada uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira. Com o microfone na mão, mostrou talento e personalidade em discos, DVDs e shows ao redor do mundo. Recebeu dezenas de prêmios. Trabalhei 19 anos com a Gal Costa em concerto de violão e voz pelo mundo afora. Um artista como a Gal Costa nos deixa, mas a obra dela vai ficar eternizada. É isso aí, tá bom, gente? Vai em paz, Gal. Te amo. Gal Costa fez história ao participar do disco Tropicália, ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé e Maria Bethânia, em 1968. O álbum deu nome ao movimento que revolucionou a música e apresentou ao público canções como Baby, seu primeiro grande sucesso. Baby, baby, eu sei que é assim. Era o auge da ditadura militar no Brasil. Combativa, Gal ousou ao posar seminua na capa do álbum Índia, que foi vendido dentro de um saco por causa da censura. Em 76, participou do show Os Doces Bárbaros, com os nomes mais famosos da MPB. O projeto virou filme e um disco que é considerado uma obra-prima. Gal não tinha medo de se reinventar. Na década de 80, ficou 3 anos longe dos palcos. Retornou em 1990 com a estreia do espetáculo Gal Plural. Na época, foi entrevistada pela apresentadora Hebe Camargo no SBT. Eu me apresento assim como uma pessoa realmente que deu uma reviravolta, uma reciclagem na carreira, na minha vida, até mesmo na forma e na maneira de cantar. E eu acho que isso é bom, eu acho que todo mundo devia fazer isso. Em 2018, gravou o álbum A Pele do Futuro, com músicas inéditas inspiradas no gosto musical do filho adotivo Gabriel, de 17 anos. Gal não parou de trabalhar nem mesmo em meio à pandemia. Lançou o último disco, Nenhuma Dor, no ano passado. E foi durante o período de isolamento que participou de uma transmissão online com a sambista Tereza Cristina. Eu queria falar pro fã da Gal, que é o que eu sou. Fã da Gal. Eu queria dizer a vocês que nós admiramos a mulher certa. Vamos continuar colocando o nome dela para frente. Nunca esquecer que existiu uma estrela chamada Gal Costa. Ao longo de quase 60 anos de carreira, Gal Costa rompeu padrões e será eternizada pelo que muitos chamaram de timbre de cristal, porque alcançava sem dificuldades as notas mais altas. Mas também será lembrada pela generosidade com que dividia o palco. Principalmente com a nova geração da MPB. Foi assim com o cantor Silva. Gal, para mim, é o jeito de cantar mais bonito que tem. E a gente vai sentir muito falta dela. Essa perda é muito difícil, mas que bom que a gente tem as músicas dela para ouvir para sempre. Gal, eterna. Para este pesquisador da música popular brasileira, Gal Costa só pode ser definida por uma palavra: única. Gal Costa é um dos maiores presentes que a música brasileira já ganhou, né? Uma voz singular, né? Pela clareza, pela beleza, pela musicalidade, o fraseado, o ritmo. Uma cantora perfeita.
Gal Costa foi um fenômeno na história da música popular brasileira. Dona de uma voz cristalina e de um repertório incomparável, foi seguida de perto por milhões de fãs. Vamos falar um pouco mais sobre a trajetória da artista com o produtor musical e historiador de música brasileira, Rodrigo Faur. Boa tarde, Rodrigo. Obrigada pela participação. O que falar de Gal, né? Essa mulher foi potência em todos os sentidos. Obrigada, viu? Boa tarde. Boa tarde, querida. É muito difícil, né? Eu que desde no meu maternal já vinha no meu boletim com 3 anos a professora dizendo que eu cantava Gabriela, sempre Gabriela. Então imagina para mim o que foi essa perda, né? Então, assim, a Gal foi foi uma cantora revolucionária, antes de Gal e depois de Gal, né? Assim, ela revolucionou não só pelo canto belíssimo e o repertório, mas também por comportamento, assim, as mulheres até então eram muito presas, assim, você não podia fazer determinadas coisas que não era considerado bonito. E a Gal era um furacão, era uma sensualidade selvagem sem querer selo, entendeu? Era uma coisa assim, intuitivo dela. Então ela com a flor no cabelo, cantando de pernas abertas, despojada, com violão em punho, e às vezes com influência do João Gilberto, bem pianinho, às vezes urrando, soltando a voz e gritando, entre aspas, né? Era um negócio assim, era realmente uma coisa fabulosa, sabe? Não existia nada parecido no Brasil. Então ela acabou sendo a musa de uma geração que não aguentava mais aquela caretice, principalmente para as mulheres, entende? Então ela acabou virando não só uma grande cantora, mas como um símbolo de mulher e de artista no Brasil. Ela começou a carreira ali, a gente vê as imagens, as músicas no início, com aquela voz mais suave, cristalina, e depois ela soltou a voz, né? Aí mostrou aquela potência, aquele mulherão que estava ali dentro dela. É verdade. Assim, se você ouvir as gravações dela dos anos 60, 70, 80, até meados de 90, assim, foi o auge vocal dela, ninguém bate a Gal, tá? É uma coisa assim, é imbatível. E uma coisa que eu sempre falo sobre ela é que, assim, é muito difícil uma artista, seja ele homem ou mulher, você conseguir convencer o ouvinte cantando uma coisa muito singela ou uma canção muito sofisticada. A Gal conseguia convencer o ouvinte com qualquer música, assim. Nós temos muitas cantoras ecléticas, né? Bethânia, Simone, Elis, né? Marisa Monte, mas assim, você ter uma cantora que consegue cantar uma cantiga de niná, uma música de vanguarda, uma bossa nova, um rock, uma música americana, e ela te convencer em todas as frentes, sabe? Um forró, um samba tradicional, ela entra no clima de qualquer estilo musical. Isso é muito raro, muito raro. E ela fez tudo com excelência. Até músicas que não eram tão boas, quando ela cantava, virava obra-prima, entendeu? Isso são muito poucos artistas que conseguem. Como você comentou, a Gal ela foi considerada a musa do tropicalismo, né? Qual foi a importância da Gal nesse movimento? O tropicalismo, que é o seguinte, a gente tinha na época todo aquele movimento nos anos 60, do rock, que foi apelidado de Jovem Guarda por causa do programa, né? Era uma turma que estava antenada com os modismos da música pop internacional. Então, mesmo que eles fizessem um pouco de arremedo daquilo, aquilo fez um sucesso estrondoso. Então, a turma da MPB percebeu que se eles não acompanhassem, de certa forma, o que estava rolando internacionalmente, que naquela época ainda não tinha termo globalização, eles iam ficar para trás. Foi quando Caetano Gil e os outros todos resolveram criar esse movimento que se alinhava a essa cultura pop planetária, mas também assumia, assim, no Brasil, né, assim, tudo que o Brasil tinha, o brega, o chique, o interiorano, o urbano, e a Gal acabou sendo a grande voz desse movimento, porque depois de um ano, o Caetano e Gil foram exilados, né? Aí quem é que ficou aqui para levantar essa bandeira? O Tom Zé, que sempre foi mais alternativo, os Mutantes, que também era uma banda de rock de sucesso, porém nada que se comparasse à Jovem Guarda, era uma banda mais alternativa. Então, quem ficou mesmo de frente foi a Gal. Não só gravando as coisas que eles mandavam de fora, como também outras coisas, recriando outras coisas e fazendo, né, a revolução, né? Então foi isso. Mostrou ali agora uma foto sua com a Gal. Eu queria saber um pouquinho desse momento, como é que foi? Conta pra gente.
Pois é, eu fiz um livro chamado História Sexual da MPB, que não é de fofoca, não. Era falando da evolução comportamental na música, na dança e na imagem dos cantores. E, obviamente, a Gal era uma das estrelas desse livro. Então, eu tive a oportunidade de encontrar, depois de um show dela no Canecão, e dar para ela esse livro, né? Na verdade, eu tenho muita amizade com muitas pessoas da música brasileira, mas eu nunca fui muito próximo dela. Eu fiz algumas entrevistas, mas nada muito próximo. Mas eu falei, não, eu preciso... Esse livro é uma questão de honra, ela tem que ter. Aí eu dei para ela esse livro. E agora também eu fiz um outro chamado História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, e eu fiz um post na noite anterior que ela faleceu. E quando foi por volta de meia-noite, assim, alguém... Enfim, não sei se foi ela, se foi alguém que fazia as redes dela, compartilhou esse post. E aí, tudo bem, eu fiquei super feliz. Falei, poxa, que legal, que era um post que eu falava das várias fases da carreira dela. Aí, no dia seguinte, eu acordo com essa notícia. Quer dizer, foi muito pesado para mim. Porque, por um lado, fiquei feliz, porque eu acho que ela deve ter visto, né, assim, a essa última homenagem. E, ao mesmo tempo, fiquei sem pai nem mãe, né? Olha só que história. E o que chama a atenção é a capacidade da Gal de se transformar, né? Ela passou pela ditadura, ela passou por várias fases da música popular brasileira, passou pela pandemia, inclusive, né, se renovou ali, se atualizou, não deixou de trabalhar. E isso é muito impressionante, né, para uma artista. Com certeza. Ela teve essa fase bossa novista, que gravou o primeiro LP com Caetano, chamado Domingo, que gravou Meu Coração Não Se Cansa, né? Coração Vagabundo. Depois ela estourou no 4º Festival da Record, em 68, com o Divino Maravilhoso. E aí começou uma nova fase, né? Influenciada pela Jane Joplin também. Essa coisa muito para fora. Depois ela teve uma fase também, assim, muito brejeira, na fase do Índia, assim, do álbum Cantar. Né? Depois ela se renova no Gal Tropical em 79, que aí ela vira uma grande estrela, né? Para um público maior ainda, que ela coloca um top dourado e tem um espetáculo que mistura teatro de revista, Broadway e Carmen Miranda, e ela fica ainda mais refinada vocalmente. Depois ela tem a fase de cantar até alguns sucessos brega chiques, né? Como Um Dia de Domingo, com o Tim Maia, como Chuva de Prata. Aí depois ela volta no Show Plural em 90, incorporando todos aqueles, né, principais blocos afro-baianos, né, Muzenza, Olodum, você canta Ladeira do Pelô, Salvador Não, Inerte, O Negro Segura a Cabeça com a Mão e Chora, né, Brilho de Beleza. Né? Daí depois ela é dirigida pelo Gerald Thomas, naquele famoso espetáculo O Sorriso do Gato de Alice, que ela também dá uma de atriz ali um pouco, dirigida e coloca o peito para fora na hora de cantar Brasil, Mostra Sua Cara, foi um escândalo. Daí depois ela passa um tempo assim fazendo umas coisas mais comedidas, uma coisa meio diva, até que em 2011 o Caetano dá um monte de músicas novas para ela e ela faz um álbum mais experimental eletrônico chamado Recanto, e com esse álbum ela consegue congregar uma juventude, né, uma nova juventude para o seu trabalho, que a idolatra até hoje. Né? Quer dizer, os shows dela, você ia ver, tinha muita garotada, muita gente jovem, né? E isso é um esplendor, né, para uma artista, ainda mais no nosso país, que é tão difícil com a questão da memória, não tem uma cultura de memória, tudo que passa de 5 anos é velho. É incrível uma artista que chega a 57 anos de carreira, e a gente pode dizer até que ela morreu um pouco no auge, porque tantos artistas com 20, 25, 30 já estão meio encostados pelo mercado, uma pessoa consegue chegar aos 57 anos de vida artística ainda relevante, sendo capa de todos os jornais quando falece, ainda com o público, ainda com um monte de show marcado, quer dizer, em grandes casas, quer dizer, isso é uma dádiva, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Então, assim, eu, assim, ainda que seja triste, ainda prefiro ver uma artista como a Gal morrer assim no auge do que aconteceu, por exemplo, com Marlene e Emilinha Borba, que foram as rainhas do Brasil e morreram completamente esquecidas. Além da saudade, né? Você, como historiador, o que você acha que Gal deixa para a nossa cultura, para a nossa música aqui no país? Bom, ela deixa, para começar, assim, ela foi uma escola para todas as cantoras que vieram depois dela, porque ela é uma dessas originais, como foi Carmen Miranda, como foi Dalva de Oliveira, como foi Ângela Maria, né? Como foi Rita Lee. Ela foi uma dessas cantoras que abriram para as outras que vieram depois. Você vai ver Gal em Marisa Monte, você vai ver Gal em Daniela Mercury, em Ivete Sangalo, em várias, né, que vieram depois dela. Então,
é uma coisa muito forte, né? Em Baby, né? Você vai ver, todas elas têm um pouquinho de Gal Costa, né? E, além disso, o repertório maravilhoso, né? Porque ela tem um repertório, né? Principalmente quando ela começava a lançar músicas, né? Depois ela passou por um período de regravações, mas, assim, até o início da década de 90, cada álbum dela, ela lançava músicas que, assim, 3, 4, 5, 6 viravam clássicos, né? Isso durante décadas ela fez isso. Então, é muito impressionante, né? Só do Caetano deve ter umas 50, assim, que ficaram, assim, identificadas a voz dela. Tem coisa que ele nem gravou, que só a Gal gravou. Todo o disco dela tinha a música do Caetano. Então, é um repertório muito rico que não vai morrer, assim, é um repertório que virou clássico. Então, acho que esse é o grande legado da Gal. Dessa trajetória, assim, quem nunca ouviu Gal, né? Seja do mais velho ao mais novo. Então, ela conseguir transitar por todas as idades, clássicos e mais clássicos, é, assim, impressionante, né? Impressionante. E, assim, em todos os gêneros, né? E também, por exemplo, ela trouxe de volta o Jacquin do Pandeiro, como eu convidei, com Marta Sebastiana, que era uma música que já tinha sido sucesso e depois ficou identificada a ela, né? E Índia mesmo, que é uma música do Cascatinha e Ana, da dupla, que foi uma música que foi sucesso em 52. Ela trouxe essa música de volta para o repertório, né? Assim como lançou um monte de músicas de Carnaval, Meu Coração Amanheceu Pegando Fogo, que era uma música antiquíssima, gravada pelo bando da Lua, que volta com ela. O Balancê, que a Carmen Miranda tinha lançado e que não fez sucesso, foi fazer sucesso com ela em 79, 80. Né? O Bloco do Prazer e o Festa do Interior, do saudoso Moraes Moreira, também grandes sucessos de carnaval dela, né? E quantas músicas também que falam da mulher, como Mil Perdões, do Chico, Te Perdoo por fazeres mil perguntas, como Se Acaso Me Quiseres, Sou Dessas Mulheres que Só Dizem Sim, né? Músicas lindas, né? Como Não Me Venha Falar na Malícia de Toda Mulher, né, Dom de Iludir, do Caetano, Luz do Sol, que a folha traga e traduz, né? Quando eu chego em casa, nada me consola, que a Daniela regravou, quem lançou foi a Gal, em 74. Então, assim, todas essas músicas, sabe, e tantas mil outras, né, é tudo Gal, tudo da lavra dela, entende? Então, é um repertório maravilhoso, como eu disse, não vai morrer. Assim como os tributos que ela fez ao Dorival Caymmi, ao Ari Barroso. O primeiro disco que eu me lembro de ter pedido para alguém comprar para mim foi o Aquarela do Brasil, que desde o Francisco Alves, em 39, não tinha tido uma gravação tão emblemática, né? E aí esse disco ela trouxe o Ari para a minha geração, né? Quantas músicas lindas eu conheci do Ari por causa da Gal e quantas do Caymmi também, para minha geração e um pouco antes da minha, conheceram Caymmi, por exemplo, e Ari, que ela fez songbooks por causa dela, e mais tarde Tom Jobim, né? Então, assim, é uma figura muito importante, né, em vários aspectos. Essa sua participação aqui no nosso jornal, obrigada por trazer tanta história e tantas informações, né, sobre a nossa eterna Gal. Obrigada. Eu que te agradeço, gente. Boa tarde. Bom, e a morte de Gal Costa estampou manchetes dos principais sites de notícias do mundo, olha só. Morreu Gal Costa, a magistral cantora brasileira, destacou o Clarim da Argentina. A reportagem mencionou a afinação perfeita e a voz suave e aguda da artista. Para o The Guardian do Reino Unido, Gal foi um dos principais símbolos da Tropicália e musa da MPB no fim da década de 1960. O Ireland Live, da Irlanda, afirmou que a soprano de cabelo castanho selvagem encaracolado era conhecida por emprestar sua voz única para composições de Ari Barroso, Tom Jobim, Jorge Benjor e Caetano Veloso. O El País, da Espanha, disse que a cantora era amiga íntima de Caetano e Gil e que pertenceu a uma geração de sucesso durante a ditadura militar. A morte de Gal Costa também foi destaque nos sites portugueses, como o Público e o Expresso. A manchete do The Washington Post dos Estados Unidos diz: icônica cantora brasileira Gal Costa morre aos 77 anos. E a Rádio França Internacional destacou que ela era uma lenda da música brasileira.
E além de Gal Costa, a música brasileira perdeu outro artista emblemático nesta quarta-feira. O ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin morreu aos 86 anos. Ele ficou conhecido por divulgar a chamada música caipira em diversos programas da televisão brasileira. Ele foi um ícone da música de raiz brasileira. Vem parando, assustado, espantado com as pedras do caminho. A morte de Rolando Boldrin deixa um vazio na cultura e na música brasileira. Sétimo filho de uma família de 12 irmãos, ele nasceu em 1936 e cumpriu uma missão por aqui. Cantou e contou a vida do homem simples, do campo, o caipira, em verso e prosa. Saiu de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, para encantar os brasileiros. O Caboclinho, como ficou conhecido, também foi ator de filmes premiados e de novelas acompanhadas no Brasil inteiro e até no exterior. Foram mais de 30 entre 1954 e 2017. Mas Rolando Boldrin ficou conhecido mesmo do grande público como apresentador de programas de televisão. Fez coro com artistas regionais, o contador de causos, o cantor sertanejo e tantos outros que ganharam voz e protagonismo na tela da TV, principalmente nas manhãs de domingo. Aqui no SBT, ele apresentou o Empório Brasil entre 1989 e 1990. Minha menina Jesus, acode. Na TV Cultura, Boldrin apresentou o Senhor Brasil por 17 anos, de 2005 até a sua morte nesta quarta-feira, aos 86 anos. Nas redes sociais, a mulher do artista, Patrícia Boldrin, publicou uma homenagem. Diz que o amor da vida dela foi para casa, que foi o melhor ser humano que ela conheceu e que é grata por compartilhar com ele os melhores momentos da vida. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também lamentou a morte e disse que Boldrin foi um cantor e compositor responsável por apresentar às gerações de brasileiros a nossa diversidade musical. A cantora Meire Galvão, da dupla Irmãs Galvão, disse que o amigo era respeitado por músicos de vários gêneros. Porque não era só a música sertaneja, era a música brasileira. E o prestígio que ele tinha nessa roda de violeiros, de sambistas, que todos eles tinham muito carinho com ele, e ele com todos, né? Boldrin, irmão de estrada, uma pessoa, enfim, um dia difícil, né? Um dia difícil. Às vezes acontecem essas coisas. A cultura brasileira hoje perde dois de seus maiores nomes. Boldrin estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. Seja como ator, apresentador, cantor ou contador de causos, Rolando Boldrin vai deixar uma imensa saudade. Eu abro as duas porteiras dos olhos, meu bom patrão, e deixo que a atropelada saia só numa arrancada, toda boiada das lágrimas do curral do coração. Vamos voltar ao noticiário local. Um homem de 58 anos foi encontrado morto dentro de casa na quadra 307 do Recanto das Emas. Quem tem mais detalhes desse caso é a repórter Suzana Vieira. Suzana, boa tarde. Mais uma vez, a polícia já tem algum suspeito de ter cometido esse crime? Pois é, Vitória. Olha só, quem investiga esse caso é a 27ª Delegacia de Polícia do Recanto das Emas. E nós conversamos com o delegado agora há pouco, ele disse que ainda não tem pistas sobre o suspeito, ou seja, a polícia ainda não sabe quem teria cometido esse crime. Inclusive, pede ajuda da população através do 197, que é o Disque Denúncia. Então, se você tem alguma informação importante para passar para a polícia, diz que 197, a gente sabe que a identidade é mantida sob sigilo. Às vezes a pessoa tem informação, tem medo de passar, mas lembrando, gente, sua identidade nunca vai ser revelada, então faça o Disque Denúncia. Nós conversamos com o delegado, Vitória, a gente vai mostrar daqui a pouco, mas antes a gente vai relembrar esse crime. Tudo aconteceu ontem por volta de 10 horas da noite no Conjunto J, lá no Recanto das Emas. Era por volta de 10 horas da noite quando os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender essa ocorrência. Mas ao chegarem no local, esse homem de 58 anos já estava morto, inclusive com várias facadas. A Polícia Militar, juntamente com
a Polícia Civil também foram acionadas e isolaram a área para que a perícia fosse feita. Mas como o delegado afirmou para a gente, até o momento ninguém foi preso, ainda não se sabe quem é o autor desse crime. O delegado gravou um vídeo para a gente contando detalhes da investigação e também sobre a vítima. Vamos ouvir. Na data de ontem, tá? A 27ª Delegacia recebeu informação de uma vítima de arma branca, tá? A vítima acabou vindo a falecer no local. O crime teria ocorrido aí na quadra 307 aqui do Recanto das Emas. A vítima, ela tinha 58 anos, era usuária aí de crack e possivelmente era alcoólico, tá? A Polícia Civil está investigando o caso aí. Qualquer tipo de informação que possa levar à autoria, por gentileza, o cidadão de bem aí que ligue no 197. Então a gente reforça mais uma vez o pedido do delegado. Se você tem alguma informação importante que possa ajudar a polícia a elucidar esse caso, 197 diz que denúncia, sua identidade é mantida sob sigilo, viu? E olha só, Vitória, vou aproveitar que a gente está finalizando esse link aqui agora, já passamos o recado, né? O Disque Denúncia. A chuvinha já chegou até a mim aqui, ó. Tá caindo aqui, um monte de gota de chuva aqui, mas tá gostoso, como eu disse, o tempo tá fresquinho. E hoje eu tô igual a Gal Costa, viu? O vento me deixou toda cabeleira, cabeluda, descabelada. Eita, aqui. Suzana, como cantora, você é uma boa repórter, hein? Obrigada, tô vendo aí, o céu tá nubladaço aí atrás de você. Valeu, Suzana, vai se esconder agora dessa chuva, se proteja aí. Bom, pessoal, e ontem nós mostramos aqui o caso do homem que foi assassinado pela companheira dentro de um motel lá na Candangolândia. Hoje a repórter Kátia Gomes vai trazer algumas novidades desse caso pra gente. Kátia, boa tarde. Depois que a autora desse crime foi levada para a delegacia, ela contou para a polícia uma versão bem detalhada do que teria acontecido. É isso? Conta pra gente. Oi, Vitória, exatamente. Ela deu todos os detalhes do crime, né? Esse crime que realmente chocou todo mundo aqui no Distrito Federal, porque a Marcela Ellen Paiva Martins, de 31 anos, era noiva do Jordan Guimarães, de 39 anos. Inclusive, eles são moradores de São Paulo, mas eles teriam chegado aqui em Brasília, vindo para Brasília, para casar. Então, eles fariam um casamento civil hoje. Mas infelizmente isso não aconteceu. Eu vou contar então tudo o que a Marcela detalhou para a polícia, né, todos os detalhes antes do crime, né? Primeiro, falar que os dois já estavam juntos há 3 anos. A Marcela e o Jordan se conheceram em um site de prostituição, né? Ela era garota de programa e eles teriam se apaixonado. Então, a partir daí, eles começaram o relacionamento. Eles moravam em São Paulo, mas a família da Marcela mora aqui em Brasília. Então, eles teriam saído de São Paulo de carro e no meio do caminho, eles inclusive pararam para fazer o uso de drogas. E aí, quando foi na terça-feira, eles chegaram aqui no DF e decidiram se hospedar no motel. Isso foi às 4h30 da tarde. E aí, depois de terça-feira ali, segundo a própria Marcela, eles começaram a utilizar drogas, né? Ficaram ali o tempo todo fazendo uso de álcool e drogas. E pouco antes do crime, os dois contrataram um garoto de programa que foi até o motel. Inclusive, ele foi com um motorista de aplicativo. Ele passou 2 horas ali no motel e ele, inclusive, teria se assustado com a quantidade de drogas que tinha ali no quarto, né? Eles, inclusive, tiveram ali uma discussão com o garoto de programa por conta disso, porque ele teria se incomodado. Ok, ele fez o programa ali, recebeu o dinheiro do Jordan e foi embora. Só que depois que esse garoto de programa foi embora, a Marcela e o Jordan teriam continuado a discutir por questões familiares. E aí, nessa discussão, segundo a própria Marcela, o Jordan teria dado um tapa nela. Ela pegou a arma de fogo dele, fez ameaças ali, né, tentando se defender, e o Jordan falou que não tinha medo, que não temia e teria dado mais um tapa nela. E aí foi nesse momento que a Marcela atirou e disparou, né? O tiro pegou no olho dele e ele acabou morrendo. Ela, vendo aquela situação, ela estava drogada, ela pegou o carro dele, saiu correndo do motel, ela fugiu, inclusive quebrou ali o portão do motel e ela inclusive estava seminua. Então ela fugiu em direção a Águas Lindas de Goiás
e foi presa pela Polícia Militar ali de Águas Lindas de Goiás. E para falar sobre essa prisão, vou conversar agora com o Tenente Zanis, que está aqui ao meu lado. Tenente, uma boa tarde, né? Que história, né? Casal aí que ia casar no civil, hoje tinha uma festa, grande festa prevista para janeiro, né? Um casal que aparentemente ele era feliz, acabou com esse fim, né? Como é que foi o momento da prisão? Boa tarde a todos. Por volta das 6h30 da manhã, nossas equipes tomaram conhecimento, né, de um roubo a uma Kombi ali próximo a Girassol, distrito de Girassol. Em seguida, as equipes já iniciaram o patrulhamento para tentar localizar esse veículo e localizaram o veículo abandonado, né, na BR e testemunhas relataram que ela seguiu sentido ao distrito de Edilândia. Aí já próximo a Edilândia, né, já em Edilândia, as equipes conseguiram localizá-la e efetuar a prisão dela. Ela estava portando a arma de fogo calibre 38 com 4 munições, uma delas deflagrada. Aí a equipe iniciou a entrevista, né, porque dessa munição deflagrada. De início ela não falou nada, mas depois ela relatou que havia efetuado um disparo no noivo, no amor dela, né, segundo um dos policiais me relatou, em um motel em Brasília, né? E aí, logo as equipes iniciaram o deslocamento para Águas Lindas, fizeram contato com o nosso oficial de supervisão ali do Comando Regional, e eu acompanhei a chegada dela em Águas Lindas. Os policiais trouxeram, inclusive tinha um saco plástico com pó branco, né, que vai ser periciado aí para saber se é cocaína, e realmente ela estava inclusive com o rosto com vestígios desse pó. Ali na delegacia, ela bastante nervosa, não relatou muito detalhe inicialmente, né? Estava muito atordoada. Mas ela confessou que tinha feito uso de drogas. Sim, ela na delegacia ela relatou também que já estava há 2 dias, né, fazendo uso de substâncias ilícitas e também de álcool. Ela, inclusive, falou que ela era viciada, já fazia uso de substâncias, assim, de drogas e álcool há muitos anos. Sim. Ela, a todo tempo, ela estava com falas desconexas, né, mas, porém, ela relatou essa parte também. E ela teria demonstrado algum arrependimento ali? Inclusive, nós tivemos acesso a uma imagem que ela entra na delegacia e ela parece que está rindo. Esse momento eu não verifiquei, mas há vários momentos ela chorava e, sim, demonstrava arrependimento. E, delegado, ali no momento que ela foi... Delegado, não, desculpa, tenente. Ali no momento que ela foi presa, né? Existe a informação de que ela realmente estava seminua. Vocês têm esses detalhes? Como é que ela foi encontrada? Sim, no caso, quando ela passou de Girassol, o veículo que ela estava de luxo, o veículo no caso aí da vítima, travou, né, na BR, e aí por isso que ela efetuou esse roubo. A vítima e outras testemunhas relataram que ela estava que a vítima parou para oferecer ajuda porque ela estava com poucas roupas, né? Mas no momento da prisão, as equipes me informaram que ela já estava com um pano amarrado no corpo, né, que tampava o corpo, e em seguida, né, ela foi conduzida aí e preservada a sua identidade. Tá certo, então, tenente, muito obrigado pelas informações. Vitória, um caso realmente muito chocante, né? Segundo, né, as próprias informações ali que o delegado passou para a nossa produção, durante a fuga, a Marcela teria ligado para a mãe dela para contar o que tinha acontecido, o que ela tinha feito, né? Realmente estava ali transtornada por causa do uso excessivo de drogas. Os dois, né, teriam tido ali uma discussão dentro do motel, seria ali por questões familiares, e no momento da discussão a Marcela relata que o Jordan tentou ter relações sexuais com ela não queria ter, então ali ele partiu para a agressão. Infelizmente, um casal que nas redes sociais ostentava uma vida luxuosa, eles ostentavam ali viagens internacionais, era um casal que tinha sim condições financeiras, um casal aparentemente feliz.
E o que tudo indica é que, no momento dessa discussão, o que teria motivado mesmo esse crime foi o excesso de drogas, né? Os dois estariam ali muito nervosos, transtornados, né? Então, assim, é realmente um crime muito chocante, né? Agora ela segue presa em Lusiânia e a gente, claro, vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso, né? O casal que, como eu falei, estava com um casamento civil marcado para quinta-feira e eles fariam uma festa luxuosa, muito chique, em janeiro, né? Então tinha um casamento aí, uma festa, uma grande festa que seria realizada aqui em Brasília em janeiro. Mas infelizmente, né, acabou em tragédia. Vitória, eu volto com você. É o exemplo que a droga estraga, acaba com a vida de uma pessoa, no caso do casal, porque ela acabou com a vida dos dois, né? Do companheiro que ela matou e também dela, né? Que ela agora está presa, uma moça jovem, bonita. E tudo isso por causa do vício, por causa das drogas. É muito triste, é muito triste. Kátia, obrigada, viu? Agora, vamos voltar rapidinho a falar sobre política. Hoje, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi pela primeira vez à sede da transição de governo no Centro Cultural Banco do Brasil. Vamos para lá, então, conversar com o repórter André Anelli. André, pela agenda divulgada pela assessoria, Lula terá mais um dia cheio por aqui, né? Conta pra gente como que foi essa visita, como está sendo a movimentação, explica os detalhes. Boa tarde. Oi, Vitória, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Logo depois, então, dessa primeira visita de Lula aqui ao Centro Cultural Banco do Brasil, ele fez um discurso de aproximadamente 40 minutos para uma plateia formada principalmente por deputados e senadores aliados, tanto do PT quanto de partidos que formaram a base, então, dessa candidatura agora em 2022. E nesse discurso, Lula citou alguns pontos, como, por exemplo, ele disse que as Forças Armadas foram humilhadas por terem de fazer auditoria do sistema eletrônico de votação. Disse ainda que Bolsonaro deve desculpas aos militares. E ainda reforçou que Bolsonaro não reconheceu o resultado das urnas e que, portanto, deveria fazer antes de entregar, então, o poder. Disse ainda Lula que os manifestantes favoráveis a Bolsonaro devem deixar os locais de manifestação, devem aceitar os resultados, manifestações essas que são feitas principalmente em frente a quartéis do Exército. Lula, em outro ponto do discurso, chorou ao dizer que o objetivo dele ter retornado, então, ao poder, ter lançado candidatura, era garantir a segurança alimentar de brasileiros, principalmente com a garantia de pelo menos 3 refeições por dia. Nesse momento, além de chorar, Lula precisou parar, então, o discurso e foi aplaudido de pé. Ele disse, então, que o objetivo principal dele é erradicar a fome sem deixar de lado a responsabilidade fiscal. E aí, em outro momento, Lula acabou dizendo também que o governo dele será de conciliação, com diálogo e paz institucional, diálogo entre o Congresso Nacional e também o Judiciário. Segundo ele, a maior prova disso foi a agenda dele no dia de ontem aqui em Brasília, com encontros com o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, com o Rodrigo Pacheco, do Senado, e também com ministros do Supremo Tribunal Federal. A informação que nós temos é que Lula continua nas próximas horas aqui em Brasília. Ele deve se reunir com Maria Tereza de Assis Moura, ela que é presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e eu conversei agora há pouco com o senador eleito, Wellington Dias, do Piauí. Ele disse pra gente que é possível também que Lula faça uma rápida participação em uma reunião da equipe econômica de transição com alguns parlamentares, com a finalidade de garantir também a chamada PEC da transição, que abre espaço fiscal para o pagamento de R$600 do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família. Logo depois, então, dessa agenda é que Lula retorna a São Paulo e se prepara para embarcar para o Egito, para a COP27, que é uma reunião de caráter climático e ambiental. Vitória. Obrigada, André, pelas informações, pelo trabalho aí no CCBB. Obrigada. Bom, vamos voltar ao noticiário policial, porque olha só essa história.
A Polícia Civil de Goiás prendeu um homem de 42 anos, acusado de estuprar 2 meninos de 8 anos de idade. Um deles seria sobrinho desse criminoso. De acordo com as investigações, os abusos eram praticados na madrugada, enquanto a mãe da criança dormia. Sobre esse caso, nós vamos conversar agora com a delegada Tamires Teixeira. Doutora, obrigada pela participação. Foi a própria família que fez a denúncia? Como que essa história chegou para vocês? Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Sim, foi a família de uma das vítimas, né, que compareceu na delegacia denunciando de que esse menino, né, começou a demonstrar comportamento estranho, agressividade e constataram, né, acabou relatando ali, ele demonstrava também um comportamento sexualizado demais para a idade, né, uma criança de apenas 8 anos. E aí trouxeram essa criança até a delegacia, fizemos aí a escuta especializada, onde ele relatou tudo, né, e posteriormente a outra vítima também, que é sobrinha do autor, relatou o fato com detalhes, né, e aí verificamos que estava ainda em situação de flagrante, diligenciamos até localizar esse autor. Sim, então a primeira a denunciar foi a família desse outro menino sem seu sobrinho, né, desse criminoso. Eles eram amiguinhos e por isso esse contato, né, próximo do tio dessa vítima? Isso, eles eram amiguinhos, né, muito próximos. Essa outra vítima frequentava a casa do amigo onde os abusos ocorriam, né? E aí ele sempre se aproveitava do momento que a mãe estava dormindo ou que ela não estava em casa para cometer os abusos. Inclusive demonstrava ali um certo fetiche que na hora do ato ali do abuso ele chegava a agredir as crianças, batia nas crianças, isso segundo os relatos delas, né? E o que chama a atenção, né, que essas crianças elas ficam tão traumatizadas e com medo que acabam guardando, né, esse sofrimento todo. Por isso é importante reparar os detalhes, né, reparar os sinais da criança, como a senhora narrou aí, o comportamento mais agressivo, mais diferente. Então é importante os pais responsáveis ficarem atentos, né? Sim, a criança, quando ela muda o comportamento, né, ela tem um padrão. A partir do momento que ela muda esse padrão de comportamento, os pais devem ficar atentos, né? Olhar para os seus filhos, brincar de desenhar. A criança, ela demonstra muito por desenhos, né? Os desenhos são muito importantes para a gente chegar a uma conclusão. Comportamentos agressivos, comportamentos sexualizados para crianças que não têm ainda idade para isso. Os pais devem ficar atentos e qualquer sinal de mudança no comportamento dessa criança, leve até o conselho tutelar, até a delegacia especializada para investigar essa situação. O conselho tutelar, né, a senhora comentou aí, tem um papel muito importante no acompanhamento dessas famílias. Com certeza, é onde tudo começa, né, geralmente. As famílias procuram o conselho tutelar, que faz essa análise prévia ali, né, investiga uma investigação social da vida dessa criança, como que é ali, e aí quando tem algum sinal de abuso, eles trazem até a delegacia. E esse homem, ele já tinha ficha criminal, doutora? Não tinha ficha criminal, ele nunca havia sido preso. Ele é usuário, né, de drogas, ele mesmo relata que já é há bastante tempo, mas ficha criminal não tinha. E é mais um alerta, né, porque os abusadores, os pedófilos, eles não têm um perfil de criminoso, né, eles não têm cara de criminoso, eles não têm muitas vezes passagem por nenhum crime, é aquela pessoa acima de qualquer suspeita. Então, fica o alerta para os pais para desconfiar de todo mundo mesmo, não confiar. Os nossos filhos são os nossos bens maiores, então ficar atentos mesmo. E doutora, ele prestou depoimento, ele confessou, ele tentou ali se justificar. Geralmente, quando a gente mostra esses casos, a pessoa, né, fala que tem algum distúrbio psicológico. Ele disse alguma coisa? Então, Vitória, ele negou, né? Negou tudo, disse que é mentira, que é alguém querendo prejudicá-lo e não confessou.
Nesse caso, a palavra da criança, às vezes um exame no IML consegue comprovar tudo, né? Com certeza, nesses crimes, né, a palavra da vítima sempre tem um peso muito grande, além do exame de corpo de delito, que essas crianças já passaram por esse exame hoje e estamos aí aguardando o laudo. Vocês estão mostrando a imagem, né, desse homem justamente para ser divulgada, para que outras vítimas, possíveis vítimas desse homem que aparece aí na tela, consigam também entrar em contato com a delegacia, fazer uma denúncia, porque às vezes passa muito medo, né, pela cabeça, até mesmo da própria família. Às vezes a criança pode chegar a narrar algum tipo de situação, mas fica aquela dúvida, é criança, não sabe o que aconteceu, mas é importante, olhando, né, a cara desse homem, que as pessoas denunciem, né? Exatamente, esse é o motivo de estarmos divulgando o rosto dele, para que demais vítimas, né, ou testemunhas venham até a delegacia, prestem depoimento caso tenham sido vítimas dele, né? Até mesmo porque ele ameaçava essas crianças e foi bem difícil assim conseguir extrair, deixar essas crianças à vontade pela ameaça, pelo medo, né? Crianças muito novas, muito pequenas. Então, nós temos aqui uma equipe especializada para atender essas crianças. Então, qualquer familiar ou qualquer criança que tenha sido vítima, né, que compareça até a delegacia. Tamires, obrigada pela participação aqui no nosso jornal e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Vitória. Boa tarde. Agora, falando sobre saúde, o Distrito Federal está sem estoque de doses infantis de Coronavac para iniciar ou completar a imunização de crianças. Vamos acionar novamente o repórter Rodrigo Miranda. Rodrigo, a Secretaria de Saúde já teria solicitado a entrega dessas doses para o Ministério da Saúde. Eu quero saber se tem alguma previsão. Vitória, infelizmente a notícia não é boa em relação a isso, viu? Não há qualquer previsão ou prazo para a chegada dessas novas doses para a imunização do público infantil aqui no Distrito Federal. O GDF até fez essa solicitação do prazo aí da chegada dessas doses aqui na capital do país para o Ministério da Saúde, mas não teve essa demanda respondida. O GDF solicitou ao todo 50 mil doses para completar essa imunização de crianças de 3 e 4 anos com a dose da Coronavac. O Ministério da Saúde disse que já está em negociação com o laboratório responsável pela venda dessas doses. Está tendo essa negociação, a ideia é comprar 1 milhão de doses para distribuir para todo o país, mas também não tem previsão da chegada dessas doses aí vindas do laboratório para o Ministério. Assim que essas doses chegarem ao Ministério, eles informaram que vão fazer uma distribuição proporcional para todo o país, de acordo com as demandas solicitadas. O GDF solicitou então 50 mil doses. Essas doses devem chegar aqui assim que forem disponibilizadas para o Ministério da Saúde, mas não temos qualquer previsão. O que preocupa é porque a gente vem acompanhando, né, Vitória, nos últimos tempos aí o aumento da taxa de transmissão da Covid. Muitas pessoas relaxaram, deixaram de concluir a imunização, as crianças ainda não tomaram as doses, então o vírus continua circulando, a pandemia é uma preocupação ainda, as pessoas têm relaxado, mas é importante ficar sempre atento, sempre de olho, se prevenindo para não pegar essa doença novamente, não transmitir para ninguém e evitar que essa taxa de transmissão continue subindo aqui no Distrito Federal e em todos os cantos do país também. Enquanto isso, resta aí quem tem filhos nessa faixa etária, quem tem filhos menores que aguardam também a chegada de outras doses, de liberação para doses para crianças de 2 anos, por exemplo, resta esperar, né? Eu tô nesse time, eu vou continuar esperando aí na torcida para que meu filho possa tomar essa dose em breve, viu, Vitória? O que é muito importante, só mais uma informação complementando aí, Rodrigo, você disse da taxa de transmissão, ontem mesmo, né, chegou a 1,29, o que significa que a cada 100 infectados contaminam outras 129 pessoas. Então, está aumentando essa taxa de transmissão, fica o alerta e a gente precisa de vacina. Obrigada, Rodrigo. Voltar ao noticiário, atenção viajantes, tem voo internacional chegando por aí. É voo direto Brasília-Lima, a capital do Peru.
Ele foi anunciado hoje pelo governador Ibanez Rocha e vai começar a operar a partir de março do ano que vem. O objetivo é que esse número aumente e o DF se torne um grande centro logístico de mercadoria e turismo. Agora, com esse novo voo, Brasília fica com 7 voos internacionais sem escala. Deu até vontade de viajar, pena que a passagem, tá cara, tá fácil não. Bom, um novo conceito de trabalho em ambiente compartilhado tem atraído profissionais de várias áreas. É o coworking. Normalmente são arquitetos, advogados, mas aqui em Brasília a novidade é um coworking de veterinários. Eu fui conferir de perto, olha só. Os consultórios são compartilhados. Assim que uma veterinária termina o atendimento, o local é higienizado para outro profissional entrar. Parece uma clínica comum, mas é um espaço colaborativo. O primeiro coworking vet do Distrito Federal. A gente vai otimizar, o tempo, o espaço do veterinário, não tendo assim, a questão mais burocrática de você ter que abrir, investir, ter um investimento inicial. O profissional pode alugar o espaço por hora ou até por mês. Aqui, ele também conta com um auxiliar para dar apoio ao atendimento. E na hora de marcar a consulta, é só o cliente ligar na recepção da empresa, que fica responsável pelo agendamento. A gente aluga por hora. E aí, dentro daquela hora, se você atende 2, 3 pacientes, olha como você customizou o seu momento com uma despesa super baixa, porque você alugou uma vez só e você está atendendo 3 pacientes. O coworking vet funciona há 3 meses na Octogonal. O mercado de empresas que investem em ambientes de trabalho compartilhado tem crescido no DF. De acordo com o levantamento da Coworking Brasil, em 2019, o Distrito Federal tinha 42 coworking. Numa pesquisa rápida pela internet, a nossa produção encontrou pouco mais de 100 em funcionamento este ano. Este especialista em escritórios virtuais explica que o crescimento faz parte da era do compartilhamento. Então, esse movimento de crescimento da procura pelos coworkings é algo muito natural e é matemática, é algo que assim, é só fazer a conta e está dentro desse movimento da era do compartilhamento. Ele não vai ter que estar pensando em manutenção, limpeza e outras coisas, então ele fica focado no que dá dinheiro, ele gasta muito menos, muitas vezes a economia chega a 99% daquilo que ele gastaria no espaço convencional e ele vai usar um ambiente de altíssimo padrão, uma localização privilegiada, vai pagar somente pelo que ele usar. Você não vai ter dor de cabeça de limpar, de ser veterinário, de ser a sua secretária, de você ser tudo, Aqui realmente o veterinário ele vai ser só veterinário. Uma facilidade, né? Agora, noticiário internacional, a Rússia ordenou a retirada das tropas em Kherson, cidade ucraniana considerada estratégica e capital de uma das 4 províncias anexadas ilegalmente por Moscou. O general responsável pelas tropas na Ucrânia avisa que há um problema de logística e que a vida das pessoas está em perigo. O ministro da Defesa concorda e determina que os militares sejam retirados para preservar a vida deles. O anúncio do que é considerada uma grande derrota para os russos não teve a presença de Vladimir Putin. Na prática, o Kremlin está, por hora, desistindo de Kherson e concentrando suas tropas na parte leste do rio Dnipro, de onde tentará conter um avanço ainda maior dos ucranianos. Nas últimas semanas, Moscou anunciou a retirada de mais de 100 mil civis da região, levados para outros territórios ocupados, como a Crimeia, e também para a Rússia. Uma deportação forçada, acusaram os ucranianos, que pouco a pouco retomaram vilas na região e tentavam isolar os invasores. A decisão de retirar as tropas foi uma das mais humilhantes anunciadas pela Rússia até agora. Kherson foi a primeira e única capital regional tomada dos ucranianos, logo no início da invasão em fevereiro. E há pouco mais de um mês, o governo Putin anunciou a anexação daquela área como se fizesse parte do território russo, mesmo sem nunca ter tido domínio completo daquela região. Também nesta quarta, o homem nomeado por Moscou como vice-governador de Kherson morreu, segundo agências russas, em um acidente de carro. Nos últimos dias, Kirill Stremousov liderava a operação para a retirada de moradores. Ele era considerado traidor pelo governo da Ucrânia.
E o SBT está entre as empresas de TV que mais investem em tecnologia no país, segundo um ranking nacional que avalia mais de 7 mil corporações no Brasil. A emissora foi destaque na categoria Mídia e Telecomunicações. A premiação que aconteceu na capital paulista é promovida há 7 anos pela 100 Open Startups, uma plataforma com mais de 25 mil startups e 7 mil corporações. O SBT começou a trabalhar parcerias buscando tecnologias em diferentes áreas. Então, na verdade, são várias e distintas conexões e é a soma disso, o esforço coletivo que coloca o SBT no destaque de ser uma das corporações mais abertas para a inovação com startups. O SBT é uma das emissoras que mais contratam startups, que são empresas que trazem tecnologias inovadoras em diferentes áreas. É um momento bastante significativo e especial porque o SBT está trabalhando nessa jornada já faz alguns anos. Esse é um reconhecimento do esforço de toda a empresa, de todos os colaboradores que estão nesse processo de transformação digital da empresa. Além do impacto financeiro, o ambiente inovador significa mais qualidade e diversidade de conteúdo para quem assiste à programação. A gente sabe que hoje a geração Z, a nova geração, né, a molecada que está aí, ela gosta de consumir notícia de um jeito diferente, ela gosta de engajar com a notícia. A notícia não é mais uma mão única, você precisa comentar, você precisa escutar a sua audiência. E o SBT tem esse caráter inovador, empreendedor, ousado, corajoso. A gente fica por aqui. Obrigada pela audiência e você acompanha agora o SBT Esportes Brasília. Tchau, até amanhã.